Boa noite. O tema de hoje intitula-se Tormentos Voluntários. E está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas Bem-aventuranças, na parte de Bem-aventurados os aflitos. Então, este título é um título bastante interessante, porque nos diz que há tormentos ou aflições voluntárias, mas também há tormentos ou aflições que não são voluntárias. E os tormentos voluntários são aqueles que nós criamos e que está em nossas mãos evitar. Os tormentos involuntários, ou as aflições involuntárias, são aqueles que acontecem na vida sem que nós as criarmos. Por exemplo, a aflição, se calhar, que nós sentimos, a tristeza que nós sentimos quando perdemos um ente querido. Ficamos muito aflitos, mas não está nas nossas mãos evitar. E então, quais são aqueles tormentos voluntários? São aquelas aflições que nascem da nossa invigilância e da nossa rebeldia. Neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem aí uma parte que diz: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade verdadeira não se encontra na terra. E ele continua: procura a felicidade nas coisas perecíveis, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, em vez de a procurar no coração. Ele se mostra ávido de tudo o que o agita e o perturba. O homem cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. E quais, por exemplo, são esses tormentos? Um deles, por exemplo, é a inveja. A inveja é um tormento que a pessoa quer o que o outro tem, mas não só quer o que o outro tem, quer ainda que o outro não tenha, não é? Então, a inveja tem isso, ela quer o que o outro tem, não quer que o outro tenha e cria situações, por exemplo, tipo de vingança. E nós sabemos, pela doutrina espírita, que toda causa tem a sua consequência. E se a nossa atitude não for a mais correta, se a nossa semeadura não for de coisas boas, depois vamos ter a colheita de tudo aquilo que nós fizermos. Existe, por exemplo, outro desses tormentos que é causado pelo ciúme. Então, no ciúme faz-se muitas coisas que não são boas em nome do amor, não é? Em nome do amor fazemos coisas que não são boas. E há casos que vemos a diário que até chega a haver homicídios em nome do amor. Então, ele diz aqui, há um capítulo que é o capítulo Aflições do livro Instrumentos do Tempo, de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que ele nos diz aqui quais são aqueles tormentos voluntários ou aquelas aflições voluntárias que nós criamos. E ele começa: os aflitos classificam-se em variadas expressões. Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal. Então, as pessoas que são, ou os espíritos que são mais inferiores, até se sentem mal por não poder fazer o mal. Depois diz: há quem se torture por não conseguir vingar-se. Então, a vingança de por si traz tormentos para quem a pratica. Mas há aqueles que ainda se torturam porque não se conseguem vingar. Diz aqui: existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurecem com a impossibilidade de lhes ultrapassar o progresso econômico ou espiritual. Então, isto é inveja, não é? É aquele que não quer que o outro progrida, então não quer que o outro tenha bem-estar econômico, não quer que o outro tenha bem-estar social, não quer que o outro tenha bem-estar espiritual.
Aparecem aqueles que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo de quem se confia à extravagância e à loucura. Surgem muitos em lágrimas de inveja à frente dos vizinhos interessados na educação e na melhoria de vida. Há quem se revolte com as bênçãos do trabalho e vocifera em desfavor da ordem que lhe assegura as vantagens da disciplina. Muitos exibem chagas de inconformação ante o sofrimento que eles próprios improvisaram. Então, estamos vendo aqui que os tormentos voluntários ou as aflições voluntárias são aquelas que nós criamos e que estavam em nossas mãos de evitar. Eu consigo evitar ser invejoso, eu consigo evitar ser ciumento, eu consigo evitar a cólera, a raiva, ok? Então diz aqui, há infinitos géneros de aflição no vasto caminho da vida. E por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória das bem-aventuranças. E esta parte aqui é muito importante. E por que é muito importante? Para entender esta frase, nós precisamos contextualizar a bem-aventurança dos aflitos. Ela é a segunda bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles será o reino de Deus. E é aquela bem-aventurança que nos fala da humildade. E é a primeira. Quer dizer, a humildade é a base dos ensinamentos de Jesus. E por isso é a primeira bem-aventurança. Aquele que é humilde sabe que não é melhor que os outros, também sabe que não é pior que todos e reconhece o nível em que está para poder progredir. Então, sem essa primeira aventurança, nós não conseguimos perceber a segunda, que é: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E nos diz aqui Emmanuel que não todos os aflitos serão consolados. E porquê? Porque só serão consolados aqueles aflitos que percebem que fizeram um erro. Serão consolados aqueles aflitos que são humildes, que têm a primeira bem-aventurança e que sabem que erraram. Aqueles que ainda não sabem que erraram, é difícil que a doutrina do Cristo os console. Então, por isso é que ele diz aqui, e por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos, assim como o artista se vale da pedra a fim de burilar a obra-prima de estatuária. Então, aquele que não tem a humildade de reconhecer que fez um erro e que tenta melhorar, que está naquele processo de aperfeiçoamento, naquele processo de progresso, não entra na bem-aventurança número 2, não entra na de bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E então o que fazer, não é? O que é que fazer? Como é que nós podemos pertencer, digamos, a esta segunda bem-aventurança? E então diz aqui no mesmo texto do livro Instrumentos do Tempo, no capítulo Aflições, diz Emmanuel: converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas, à maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. E no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Tormentos Voluntários, o espírito Fenelon, numa psicografia de Lyon em 1860, ele também nos dá o caminho a seguir. Ele diz que de tormentos ao contrário se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Então, uma forma de nós evitarmos
Os tormentos voluntários é contentar-nos com os que temos. Isto quer dizer ser humildes. Que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida. Então, uma forma de nós abordar as tempestades da vida é estarmos calmos, encontrar soluções. Então, esta segunda aventurança é de resiliência, quer dizer aceitar o que nos está a acontecer, não ficar inativos e procurar soluções, mas soluções que edifiquem, porque nós estamos aqui para progredir. Então, soluções que nos façam progredir. No livro Fonte Viva, no capítulo 91, com o título Problemas do Amor, diz Paulo, na carta aos Filipenses 1:9, que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Então, aqui Paulo refere que o nosso progresso tem as duas asas de que tanto falamos. A do amor, mas a do discernimento. Então, às vezes, amamos muito, mas como não temos o discernimento, criamos tormentos voluntários, porque somos ciumentos e faz muita coisa em nome do amor. Outras vezes temos o discernimento, mas como não amamos o suficiente, também criamos tormentos voluntários para nós. Então, por isso é que ele diz que vosso amor cresça cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Para isso, o que é que precisamos? Muita vigilância, para que não nos desviemos do caminho correto. Nós sabemos que cada vez que nos desviamos do caminho, a vida então tenta colocar-nos novamente no caminho. E como é que então nós tentamos isso? Nós temos que instruir para conhecer qual é que é o caminho correto, não é? Porque se nós não nos instruímos e não nos educamos, por muito amor que temos, não há nada a apontar-nos o caminho. E então aí falhamos. E temos que ter então uma cultura tanto intelectual como moral para saber qual é esse caminho. E esse caminho está no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual é que é o nosso modelo e guia. E os Espíritos respondem, vê Jesus. Então nós sabemos que o caminho que nos leva ao progresso é os ensinamentos de Jesus. Então o convite que nos faz o Evangelho segundo o Espiritismo é a paz, não é? A paciência e a renovação. É crescer em amor e crescer em conhecimento. Quando nós crescemos em amor e crescemos em conhecimento, é como se aperfeiçoássemos o nosso amor. Porque então nós percebemos que não podemos tratar da mesma forma a uma pessoa que a outra, porque nós conseguimos distinguir as diferenças delas. Jesus não tratava igual a todas as pessoas. Ele sabia como falar com os apóstolos, falava de uma forma, ou como falar com as outras pessoas. Ele tratava de forma diferente, sempre com muito amor, mas ele conseguia discernir. Então nós temos que conseguir ter essa capacidade. Isso é aperfeiçoar o nosso amor, tendo o nosso conhecimento como a bússola a apontar o caminho para onde devemos seguir. Deste modo, evitamos os tormentos do nosso dia a dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma parte que é aflições, acho que é aflições desta vida e aflições das vidas passadas. E está muito claro aí no Evangelho que a maioria das coisas que nos acontecem e que nos atormentam no nosso dia a dia
são consequências de atitudes que nós fizemos nesta própria vida. Algumas são das vidas passadas, mas a maioria são daquelas que fazemos nesta própria vida. E nós também sabemos que se não reparamos nesta vida todos os tormentos que causamos, temos que reparar na próxima, mas sempre vamos ter que os reparar. Então, o nosso objetivo ao progredir é tentar falhar o menos possível, tentar criar a quantidade de aflições para nós e para os outros, a menor quantidade possível. Esse é o nosso objetivo ao progredir. No livro Vinha de Luz, no capítulo 116, ele também fala do mesmo versículo de Paulo, em Filipenses 1:9, e ele diz: a bondade e o conhecimento é o pão e a luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Então vemos que ele fala da bondade, do conhecimento, não é? Fala do pão, da luz. E fala que integram os arcos divinos, ou seja, cada parte integra um arco daquele círculo que é a caridade. Diz também não só dar e receber, mas também ensinar e aprender. Então vemos que eles aqui colocam sempre as duas asas, que é para podermos progredir da melhor forma possível. E então a doutrina espírita nos traz, digamos, várias luzes sobre como proceder. E nos diz, ao nós estudarmos a doutrina, nós aprendemos várias coisas. Uma delas é, primeiro, que o passado já passou, não o podemos mudar, só podemos reparar, não é? Então, pronto, a primeira atitude que temos que ter é, ok, o que passou, passou, e eu sei que aquilo não o posso remediar, vou ter que passar por algumas provas e algumas expiações, mas não vou ficar presa ao passado, porque a minha atitude aqui tem que ser uma atitude de progresso, porque para isso é que nós viemos à Terra. Então, não posso ficar presa aos erros do passado. Depois também, com a doutrina espírita, o que é que aprendemos? Que o futuro é incerto, não é? Mas depende da minha atitude de hoje. Porque se eu hoje tenho uma boa atitude, se eu hoje semeio no bem, independentemente do que eu fiz no passado, eu sei que no futuro eu vou colher coisas boas. Então, estas são duas coisas importantes. Primeiro, o passado fica no passado, não o posso remediar, mas eu posso intervir no meu futuro. E no meu futuro eu só posso intervir hoje, nas minhas atitudes que faço no meu dia a dia. Então, eu tenho de ter fé nesse futuro. Por quê? Porque são as minhas ações que vão determinar esse futuro. Então, eu tenho que ter fé no meu futuro. E para isso eu tenho que viver bem o presente. Se eu falhar agora no presente, vou ter que colher mais à frente, não é? Outro ensinamento da doutrina espírita é que nós coloquemos a nossa confiança em Deus. Nós sabemos e temos fé em Deus, independentemente da religião em que estemos, e sabemos que Deus é justo e bom. Portanto, nós sabemos que o que nos acontece é por alguma razão. Alguma coisa temos que expiar ou provar, ou alguma coisa que está a acontecer-nos é para a nossa aprendizagem. Então, temos que permanecer calmos, tudo passa, nada é eterno. Nós somos eternos, mas as circunstâncias que nós vivemos na Terra, na nossa existência, não duram para sempre. Então nós temos que saber, ter confiança em Deus. Tudo tem um determinado tempo, tudo passa, o bem e o mal, não é? E praticar o bem incessantemente. Isso é outra das coisas que a doutrina nos ensina.
a praticar o bem incessantemente. Se nós praticarmos o bem e fazermos as coisas boas, se nos colocarmos por inteiro naquilo que fazemos, vamos colher coisas boas. E aqui eu queria fazer uma pausa, porque não é praticar o bem de forma de um ritual. Por exemplo, todas as sextas-feiras vou dar bens alimentares. Não é em forma de ritual que é este praticar o bem. É mesmo doando-se, é mesmo servindo, como fez Jesus. É servindo, colocando-nos por inteiro naquilo que estamos a fazer. Pode ser o facto dos bens alimentares, mas se eu me dou ao entregar aqueles bens alimentares. Não é um ritual o que aqui estamos a falar. Jesus trouxe muitos ensinamentos, mas há um ensinamento que é particularmente belo, que ele trouxe, e que diz: vai e não peques mais. Está em João 8:11. E é este convite de Jesus que eu vos queria trazer aqui, que é o olhar para a frente. O olhar para a frente é viver. Viver com as dificuldades que temos, viver com a resignação que temos de ter para aprender das situações que temos, viver sem dificuldades, viver apesar das dificuldades, mas viver. Lembremos que nós temos aqui uma existência e que a vida é uma só. Viemos e vamos. E então temos que ter essa capacidade de seguir em frente, apesar das dificuldades que cada um de nós está a passar. Ele também, em João 16:33, diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Jesus nunca disse que nós não íamos ter aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas também nos indicou o caminho, disse: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, fica aqui o convite do bom ânimo, de olharmos sempre para a frente, como foi o ensinamento de Jesus, e que saibamos semear daqui para a frente de uma maneira mais agradável para nós e para os outros. Boa noite. Eu estive bebendo as suas palavras, Mirla, quando você começou a falar em tormentos voluntários. Pode chegar um pouquinho aqui para frente, obrigado. Quando você começou a falar em tormentos voluntários, eu me lembrei de um ditado que costuma se dizer: não procure sarna para se coçar. Há muita gente no mundo que procura sarna para se coçar, né? Tormentos voluntários. Problemas que as pessoas vão buscar. E às vezes depois queixam-se daqui e dali. Muito bem, você dizia, né, você começou quando abordou essa questão, você falou na invigilância e na rebeldia, que muito dos nossos tormentos voluntários é por causa da nossa invigilância e da nossa rebeldia. Mirla, será que nós somos invigilantes e rebeldes? Sim, somos muito invigilantes e muito rebeldes. Costuma-se dizer que ninguém tropeça em montanhas, não é? Porque a montanha é grande e alta e todos já vemos. Mas nasquelas coisas pequeninas tropeçamos todos os dias. E isso é por causa da nossa invigilância. Não estamos atentos ao que estamos a fazer. E somos invigilantes no que dizemos, somos invigilantes no que fazemos e somos invigilantes no que pensamos. Então, sim, somos invigilantes e rebeldes. Ô, Mirla, isso doeu, hein? Eu estou aqui do seu lado, eu ouvi, isso doeu, entendeu? Isso doeu, porque às vezes a gente tem uma carinha assim de santo, né, de santa, dizer que a gente é invigilante, rebelde, né? Parece que, foi um outro tema que você abordou, parece que nós somos culpados, né? Mas nós poderíamos dizer que nós somos responsáveis por essas imperfeições?
as nossas imperfeições são, digamos, o facto de nós não sabermos o caminho que temos a seguir. Às vezes até sabemos o caminho, mas não o seguimos, porque somos rebeldes, não é? Nós sabemos o caminho que temos a seguir e seguimos outro. Mas se nós conhecemos e começamos a discernir as consequências dos nossos atos, então aí aprendemos qual é o caminho que temos que seguir. Portanto, nós somos responsáveis da nossa vida. Nós somos responsáveis do nosso presente, que é a consequência do nosso passado, e somos responsáveis do nosso futuro, que é a consequência do que estamos a fazer hoje. Então, sim, somos 100% responsáveis. Ok, Mirla, você foi colocando assim na sua exposição, você disse que tem pessoas, né, nos seus tormentos voluntários, né, que sofrem por ciúme, às vezes chegando a cometer até crimes passionais. Outros que sofrem porque têm vontade de se vingar e não podem fazer. Outros que sofrem porque sentem raiva da felicidade dos outros. Poderíamos colocar que nem sempre nós costumamos olhar estes aspectos nos nossos tormentos voluntários que a gente procura. Eu acho que não, às vezes nem nos damos conta, ok? De que estamos a ter ciúmes, de que não gostamos que o outro tenha êxito, ok? Vê-se muito, por exemplo, a nível de trabalho. As pessoas têm ciúmes das posições dos colegas, mas também há uma coisa aqui importante. Eu tenho, digamos, inveja daquele que está mais ou menos como eu. Por exemplo, se eu tenho uns colegas de trabalho e alguém tem uma posição mais alta, por exemplo, o meu chefe, eu tenho ciúmes do chefe. Eu não vou ter ciúmes do presidente da empresa, porque ele está muito longe. Então eu tenho ciúmes e, digamos, inveja daquele que está mais ou menos ao meu nível. Dá-se também entre irmãos, não é? Os irmãos têm aquele ciúme do amor dos pais, porque eles têm mais ou menos também no mesmo nível. Então, estes dois sentimentos dão-se em, digamos, espíritos que têm alguma ligação que os unifica. Os que estão longe, por exemplo, o presidente da empresa ou outra família que tem outros irmãos, não tenho inveja nem ciúmes. Então, dá-se o que está mais perto. Mas muitas vezes nem nós sentimos isso, nem nós nos damos conta. Só depois de um certo tempo é que dizemos, ok, pronto, tenho ciúmes do meu irmão, ou tenho ciúmes porque a minha mãe ou o meu pai dá mais atenção a um que ao outro, e não compreendo, se calhar, os porquês. Mas para isso está a doutrina espírita, não é? Que nos esclarece os porquês das coisas. O porquê uns pais, se calhar, têm mais afeição a um filho que ao outro, o porquê alguém tem uma posição numa empresa e não a outra. Então, para isso está a doutrina espírita, para nos esclarecer esses porquês. Ok, obrigado. Depois você falou nos bem-aventurados, né? Nas bem-aventuranças. E você mencionou a primeira bem-aventurança. E que a virtude essencial para que nós pudéssemos, né, estar inseridos nisso que Jesus diz é a humildade. Mirla, no mundo que nós vivemos, é um desafio procurar cultivar, exercitar a humildade quando inúmeras pessoas gostam de humilhar as outras. É um desafio, sim, mas para isso estamos aqui. Estamos aqui para progredir e a base é a humildade. E se nós não conseguimos ser humildes, nem sequer numa percentagem, não vamos conseguir progredir. Porque a humildade é o ensinamento base de Jesus. Foi o primeiro ensinamento quando ele nasceu na manjedoura e é a primeira bem-aventurança. Então nós temos que, é um desafio, sim, é um desafio, mas é o caminho a seguir. E é o primeiro desafio, porque é a primeira bem-aventurança, pois ainda estão
o resto das bem-aventuranças, que todas dependem dessa primeira. Então, se nós não conseguimos ser humildes, nem que seja numa percentagem, obviamente não vamos ser 100% humildes, porque ainda não estamos, digamos, nesse patamar de evolução, não vamos conseguir progredir. E é o nosso objetivo aqui na Terra. Então, por isso é que o convite é, sim, temos que ser humildes, o melhor que possamos ser. É por isso que você disse que nem todos os aflitos serão consolados. Mas a gente escuta muita gente argumentar que dizia assim, né? Eu sofro muito, eu tenho muitas aflições. E às vezes estamos sofrendo indignados, com raiva, blasfemando. Ficamos fora das bem-aventuranças, nesse caso? Esse é difícil ser consolado, porque ele só vai ser consolado se ele perceber onde é que ele errou. Não podemos consolar uma pessoa que nem sequer sabe onde errou. Uma pessoa que está aflita por alguma circunstância, mas que não percebe que ele tem a responsabilidade do que fez e que não percebe o caminho a seguir. Então, essa pessoa ainda, digamos, não despertou para Jesus e, portanto, Emmanuel é muito claro quando diz no seu texto que ficam fora dos que serão consolados, porque não os podemos consolar porque eles não querem, eles não dão abertura para que os consolarmos. Porque tudo o que se explica é a culpa dos outros, foi o outro que fez, foi o outro que disse, e não conseguem perceber. Então eles vivem numa aflição constante. Para consolar, eles têm que estar abertos aos ensinamentos. Ok, Mirla. Depois você prosseguiu e fez a colocação assim de que a proposta dos espíritos é que um problema, né, uma mágoa, possa ser um caminho da nossa ascensão espiritual, né? É um trabalho, né? É um burilamento íntimo, trabalharmos isso em nós, ver a dor, ver o problema, ver a dificuldade como algo capaz de nos ascender no caminho do bem, no caminho da paz. E depois você fez uma afirmação, né, no texto, que para isso é importante a gente se contentar com o que tem. Contentar com o que tem. Às vezes a gente está na vida e diz assim, olha para fulana, se eu tivesse um marido daquele, é aquele que está bem. Se eu tivesse uma mulher dessa, né, lava, passa, cozinha, trabalha, não reclama. Se eu tivesse um filho assim, se eu tivesse uma filha assada. Será que a gente pode começar a treinar, contentar-se com a família que a gente tem, com o trabalho que a gente tem, com a casa que a gente tem? Será que pode ser um treino? Sim. Aqui nós temos que nos contentar com o que temos, no sentido de entender o porquê o temos, no sentido de entender que faz parte de nós conservar essa paz dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho. Mas isto não quer dizer que nós não vamos procurar um trabalho melhor, por exemplo, porque seria uma atitude de estagnação. Então, não quer dizer isto quando aqui eles dizem contentar-nos com o que tenho. Paulo tem uma frase que diz, sei viver em abundância e sei viver, contentei-me com o que tenho, sei viver em pobreza e viver em abundância. Então, contentar-nos com o que temos é mantermos a paz, aceitar as nossas situações e procurar soluções. Aí o contentar é não sermos rebeldes, nem invigilantes. É procurar as soluções para poder ter um futuro melhor. Obviamente que a nossa família é a nossa família. Então, um filho mais difícil, ou um esposo ou uma esposa mais complicados,
nós temos que arranjar formas de manter a paz, ok? Formas de encaminhar os filhos, não é estagnar-nos, não é, por exemplo, se termos um filho mais difícil, ficar sem fazer nada, porque estou contente com o que tenho. Não é isso. Lembremos que nós temos responsabilidades pelo que fazemos e não fazer nada também é uma responsabilidade que temos e pode trazer consequências para o nosso futuro. Então, contentar-nos com o que temos é não ser ciumentos, não invejar, não ser rebeldes, mas é procurar soluções para termos uma melhor vida a todo nível. Porque estamos aqui para isso, estamos aqui para viver e para progredir. Enquanto você falava no contentamento, né? Portugal, não vamos para outro lugar não, né? Portugal vacinou aí grande parte da sua população. Portugal tem vacina. Nos dias mais críticos, fique em casa, a gente tem casa para ficar, não é assim? Tem um sistema nacional de saúde, né? Na América, tiveram pessoas que foram tratadas de Covid, quando conseguiram escapar da doença, disseram, estou na miséria, devo uma fortuna para o seguro, né? Para poder me tratar agora, vou ter que entregar tudo. Será que a gente pode se contentar com o que a gente tem aqui, Mirla? Com esses fatores que nós vivenciamos, acesso à vacina, acesso à moradia, né? Uma mobilização dos governantes, um sistema nacional de saúde. Será que a gente pode olhar isso com um certo ar de contentamento no meio de uma situação que é mundial? Isso é digamos, a minha opinião muito particular. Eu acho que neste cantinho do mundo nós tivemos muitas bênçãos durante o Covid. Nós temos um Sistema Nacional de Saúde que nos dá uma vacina que é gratuita para todos, independentemente da nossa posição social. Temos um sistema de saúde que os que estão internados são atendidos independentemente da nossa posição social. Tivemos, mal que bem, ajudas do governo, alguns tiveram, outros não, mas no geral se teve ajudas do governo. Em países como nos Estados Unidos, como dizia o Dr. Lutênio, só pagar, muitas pessoas se deixaram morrer porque não tiveram para pagar o oxigênio e não queriam pôr as famílias com essa dívida. Então, nós aqui neste cantinho, acho que somos abençoados nesse sentido. Muitas vezes não reparamos nessas bênçãos que temos, muitas vezes porque não comparamos. E aqui temos muitas oportunidades. E então, acho que nesse sentido, sim, nos podemos contentar como está a situação do país. Obrigado, Mirla. Você depois mencionou, você falou no passado, o passado já passou? Você falou no futuro, que é uma incerteza que ainda não chegou. Mas o futuro depende do hoje, do agora. E você citou também, assim, a importância da gente seguir o caminho certo, o caminho do bem. E você nos apontou como exemplo Jesus. E a importância da prática do bem, conforme Jesus nos ensinou, né? E por que fazer a caridade? Há muitas pessoas que dizem assim, olha, eu acho muito bem que as pessoas façam o bem, mas eu não sinto necessidade de fazer caridade. Tem muita gente aí que devia fazer, eu já sou até muito melhor. Há pessoas que elas argumentam isso. Por que fazer a caridade? Por que a prática do bem? Por que seguirmos a Jesus? Porque é o nosso meio de nós crescer, é o meio que temos de nós poder progredir.
se nós não fazemos a caridade, já Kardec dizia, fora da caridade não há salvação, nós não conseguimos nem nos ajudar a nós próprios, porque nem sequer temos termo de comparação. Então, fazer o bem ao outro é um processo de crescimento para nós. E então, por isso é que temos de fazer a caridade. Ao princípio, se calhar, até fazemos a caridade tipo por obrigação. Como todos fazem, então também vou fazer. Ao princípio até pode ser assim. Mas depois, em algum momento, temos que dar o salto e servir. Nós estamos aqui para servir. Jesus veio para servir. E se nós não conseguimos atingir esse nível de amor, teremos de vir muitas vezes, progredir pouco a pouco até lá chegar. Então, esse é o caminho para nós depurarmos nós próprios e poder avançar. Não importa que no início seja por obrigação, ou porque fica bem, ou porque vai sair no jornal, não importa. O início não importa. O importante é que no meio do caminho da nossa jornada, em algum momento demos o salto. Já André Luiz dizia que se olharmos para trás e virmos que nós não evoluirmos em pelo menos 3 anos para trás, é porque alguma coisa não está bem. Então, que nós, quando refletirmos na nossa jornada, consigamos olhar para trás e vemos se temos melhorado alguma coisa. Então, para encerrar, nós podemos compreender, então, que doar-nos, dar do nosso tempo, pode ser algo extremamente importante que pode dar sentido à nossa vida. Sim. Ok? Sim, doar-nos dá sentido à nossa vida. Doar-nos em casa, por exemplo, doar-nos com a nossa família, com os nossos animais de estimação, doar-nos no trabalho, viver com esse bom ânimo, com essa alegria de nos ajudar a nós próprios e de ajudar os outros. Talvez seja por isso que nós sejamos, pelo menos até agora, sobreviventes do Covid. Sim, por agora somos sobreviventes do Covid. Temos muito caminho a seguir, alguma coisa temos que fazer, já que estamos aqui nesta existência, porque ainda não chegou a nossa hora, e se não chegou a nossa hora é porque temos algum caminho para percorrer, e para percorrer no bem, que foi os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, que daqui para a frente, possamos seguir adiante, não é? E ter esse norte, esse discernimento, como eu disse na palestra, o amor só não chega, temos que ter o discernimento do caminho a seguir, e ter o conhecimento só também não chega, temos que ter o amor pelos outros, porque o amor é isso, o amor é pelos outros, ok? E então é essa conjunção das duas coisas que nos vai ajudar. E já que estamos ainda aqui encarnados, que isto sirva para a nossa caminhada daqui para a frente. Muito obrigadíssimo. Vamos então, gente. O assunto nos daria para render aqui muito mais tempo, né, para as nossas reflexões, nosso crescimento. Mas a hora assim pede. Nós vamos reduzir então a luminosidade do salão. Será colocada. Obrigado, São Antônio. E nós vamos fazermos a prece final, e durante a prece nós pediremos aos espíritos amigos que possam nos dispensar o passe coletivo, o passe espiritual que virá de acordo com as nossas necessidades e aspirações. Senhor Jesus, nesta noite
de verão, de paz e de alegria, em que nos reencontramos junto ao teto da nossa instituição. Nós agradecemos-te, Senhor, pelas bênçãos dessa oportunidade de fazermos uma pausa nas nossas inúmeras ocupações e abrirmos o coração para compreendermos a vida com um sentido de nobreza, com um sentido de autenticidade, de harmonia e de equilíbrio em nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia que nos deste, pelo sol, pelo céu, pelo ar, pelo pão, pelo lar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos do trabalho, o trabalho de César e o trabalho espiritual. Agradecemos-te, Senhor, a oportunidade de aqui chegarmos, em que meios e maneiras diversas nos conduziram até esse instante. Almas que ouviram as nossas queixas, nossas aflições, que partilharam conosco algum conhecimento e nos convida naturalmente agora para que abracemos essa proposta do seu Evangelho, a fim de crescermos diante da vida. Leva em conta, Senhor, as nossas dores, uma vez que muitos de nós aqui nos encontramos ainda sofridos pela partida de corações queridos que já não dividem conosco os dias e as noites. Oramos, Senhor Jesus, a fim de que nos possa conceder força, coragem, por capacidades que a saúde vai nos levando a perder. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles por quem rogamos, recuperando-se de cirurgias, químio, radioterapias e tantas outras terapêuticas em que nós nos apresentamos disponíveis e voluntariosos, a fim de que as suas dores possam ser atenuadas. Oramos, Senhor Jesus, pelos nossos lares, por aqueles em quem nós nesse momento pensamos e pedimos, que perto ou longe recebam a sua vibração de ternura, de envolvimento e de harmonização. Oramos, Senhor Jesus, por esse planeta lindo em que nos situamos, em que temos muita esperança de que naturalmente pela transição venha a ser um mundo cada vez melhor de se viver. Dá-nos coragem, aplaca nossa ansiedade e inspira em nós gotas de alegria para vermos a vida com bom ânimo, nobreza, equilíbrio, coragem. Guarda-nos assim, permitindo a cada irmão que próximo de nós ou à distância receba os fluidos renovadores do passe magnético que neste momento é ministrado a todos aqueles que se disponibilizam a tal. Permita retornar aos nossos lares
lúcidos e mais determinados a agirmos hoje na expectativa natural de um amanhã melhor. Guarda-nos sob a tua paz, Senhor. Envolve-nos, inspira-nos, protege-nos, hoje, agora e sempre. Graças te damos, Senhor. Graças te damos.